Olá pessoal, esse é mais um vídeo da série Teologia Agosto e nesse vídeo nós vamos estar falando sobre revelação. E é muito importante nós estudarmos esse assunto porque a compreensão que eu tenho acerca da revelação de Deus vai ditar a compreensão que eu tenho acerca dos outros pontos da teologia. Então, se eu entendo que a Bíblia, que é a revelação especial de Deus, contém erros, que ela não é inspirada pelo Espírito Santo, então isso vai fazer com que a minha doutrina de Cristo seja uma doutrina mais humanista, mais racionalista. Da mesma forma, a minha doutrina das últimas coisas, a minha doutrina acerca dos milagres. Então é muito importante nós entendermos o que é revelação geral, o que é revelação especial. E o vídeo de hoje é sobre isso, e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Bem, primeiramente é importante que a gente se pergunte o significado da palavra revelação. O que é que eu quero dizer quando eu uso esse termo? Nós que somos cristãos cometemos um erro muito grave, que é, de tanto nós repetirmos as mesmas palavras, nós acabamos destruindo o sentido de algumas palavras. E essas palavras acabam se tornando verdadeiras gírias na nossa boca, como por exemplo a palavra irmão. Irmão fulano, irmão cicrano. A gente chama os outros de irmão, mas nós não temos essa compreensão de que eles são realmente nossos irmãos em Cristo. É apenas uma gíria, como a graça e paz, a paz do Senhor, shalom e outras palavras. E revelação é uma palavra muito usada no meio cristão. Nós dizemos que a natureza é a revelação de Deus, que a Bíblia é a revelação de Deus, e alguns grupos mais excêntricos dizem receber ainda hoje revelações extraordinárias da parte de Deus, como por exemplo os testemunhos de Jeová, os mormons, os adventistas, e há algumas teologias de linha pentecostal afirmam que pessoas ainda recebem revelações da parte de Deus de maneira extraordinária. Então, o que é revelação? Nós vamos estudar hoje o que é revelação e eu vou tentar abordar esse tema a partir de uma perspectiva reformada. Primeiramente, nós vamos falar sobre revelação geral ou revelação natural. O que significa revelação geral, revelação natural? Revelação geral é a doutrina que afirma que Deus se revela por meio das coisas criadas. E nós temos essa doutrina expressa, por exemplo, no Salmo de número 19. O salmista, no Salmo 19, ele diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, e não há linguagens nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som, e no entanto por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Ou seja, o salmista está dizendo que os céus proclamam a glória de Deus, e que um dia fala disso ao outro dia. Ou seja, a criação de Deus proclama a glória dele. O apóstolo Paulo também deixa isso claro no capítulo 1 da Epístola aos Romanos, quando ele diz que os atributos de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, são manifestos claramente desde o princípio do mundo por meio das coisas que foram criadas. Então, essa é uma doutrina muito importante. Nós afirmarmos que as coisas criadas revelam o Deus que criou essas coisas. Quando nós vemos a narrativa bíblica da criação do homem, por exemplo, a Escritura diz que Deus ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou. E isso é muito importante porque não só os céus, não só a criação de um modo geral, mas também o próprio ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu olho para outro ser humano, eu preciso entender que o ser humano foi criado para revelar o seu Criador, foi criado para revelar a grandeza do seu Criador. E isso é muito importante. Se eu não entender que a criação revela Deus, se eu não entender que as coisas criadas expressam essa glória, o mundo vai ser insignificante para mim. Eu vou olhar para a natureza e eu vou ter uma compreensão errada acerca da natureza, porque o propósito principal da natureza, que é expressar a glória de Deus e glorificar esse Deus, é um propósito que eu desconheço. Portanto, eu terei uma compreensão equivocada acerca do mundo, acerca das coisas criadas. Bem, quando Deus criou o homem, quando Deus criou todas as coisas, Deus ele expressou-se a si mesmo na sua criação. E o apóstolo Paulo vai dizer que tudo foi feito por ele, por meio dele e para ele. Então, Deus ele criou todas as coisas, ele se expressou na criação para que o homem, conhecendo a Deus,
pudesse interpretar corretamente a criação e entender que essa glória expressa na criação não é para o homem, mas deve voltar para Deus. O homem deve olhar para a beleza da criação e glorificar a Deus por ter criado algo tão belo, algo tão perfeito. E isso é muito importante porque quando nós entendemos a doutrina do pecado, quando nós entendemos o que o pecado causou no coração humano, nós vamos perceber que o homem, por não conhecer mais a Deus, por ter se afastado de Deus, o homem passa a interpretar essa revelação de Deus na criação, que é muito clara, de uma forma equivocada. E o apóstolo Paulo, no capítulo 1 ainda da Epístola aos Romanos, diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça da parte daqueles homens que detêm a verdade pela injustiça, que suprimem a verdade. O homem olha para a revelação geral, ele vê que claramente Deus está sendo manifesto a partir das coisas criadas, mas como o coração dele odeia a Deus, ele suprime essa verdade. Ele não quer que essa verdade exista, ele suprime essa verdade no coração dele. E aí o homem começa a adorar ídolos feitos por mãos humanas, começa a praticar homossexualidade, começa a praticar depravações, porque ele odeia a Deus. E aquela criação que antes servia para que ele glorificasse ao seu Criador, agora se tornou algo que serve para condená-lo. Então, se nós fôssemos questionar qual o propósito da revelação geral, o primeiro propósito da revelação geral, antes da queda, foi que o homem, olhando para a criação, glorificasse ao seu Criador, porque a criação revela o Criador. Depois do pecado, a revelação geral serve para condenar o ser humano. Porque mesmo aqueles que não ouviram o Evangelho, mesmo aqueles que nunca ouviram falar acerca de Deus, têm um testemunho constante. Calvino, falando sobre isso nas Institutas, ele fala sobre isso de uma forma muito bela, porque ele diz que até mesmo as menores criaturas são um discurso do Criador. Até nas coisinhas mais pequenas, numa formiga levando comida para casa, num passarinho cantando, nas coisas mais simples da vida, você consegue enxergar a glória de Deus. Então o homem, mesmo que nunca tenha ouvido falar do Evangelho, ele é indesculpável, porque a revelação geral faz com que ele não tenha nenhuma desculpa para apresentar diante de Deus. Ah, nunca ouvi falar disso, nunca ouvi falar de Deus. Mentira, todo dia você ouve o discurso da criação falando acerca de Deus. Então esse é o propósito da revelação geral, é condenar o homem. Infelizmente, atualmente, é apenas isso que a revelação geral pode fazer. Por causa do pecado, nós estamos cegos, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados e não conseguimos nunca chegar até Deus a partir da revelação geral. O homem, ele pode olhar para o mundo e chegar à conclusão de que alguma coisa criou o mundo. Mas até alguns teólogos mais racionalistas, eles tendem a dizer que a partir da revelação natural eu consigo conhecer a Deus. Só que se você for analisar os argumentos que eles utilizam, você vai perceber que eles conseguem utilizar argumentos para chegar à conclusão de que alguma coisa deu origem ao universo, a partir do nada. Porém, ele nunca vai poder descobrir se essa coisa é uma coisa animada, se é inanimada, se é um ser pessoal ou não é um ser pessoal, se é um ser triuno ou se é um ser único. Pode ser o Deus Tupã, pode ser o Deus do islamismo, não necessariamente é o Deus cristão. O máximo que eu posso chegar é o universo surgiu a partir de alguma coisa. E Aristóteles já dizia isso lá nos séculos anteriores a Cristo e ele nunca se converteu, nunca foi salvo. Então isso é muito importante. O nosso pecado ele fez com que nós estivéssemos cegos diante da revelação de Deus. E nós precisamos entender isso. E quando eu entendo isso, eu percebo a importância da revelação especial de Deus. Porque o que é a revelação especial de Deus? Deus, vendo o homem nesse estado de cegueira, incapaz de interpretar a sua revelação geral, porque não conhece mais a Deus, Deus providencia ao homem uma revelação especial. Deus se revela ao homem nesse estado de cegueira de uma maneira especial, a partir do Evangelho, a partir da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E sobre Cristo nós temos o testemunho registrado nas Escrituras Sagradas. Aí você me pergunta, Diego, mas eu só tenho testemunho acerca da pessoa de Cristo no Novo Testamento. E esse é um erro muito grave de se cometer quando nós achamos que só o Novo Testamento fala a respeito de Jesus. Não, toda a Bíblia fala a respeito de Cristo. O apóstolo João, no versículo 1 do seu Evangelho, vai dizer assim: no princípio
Ou seja, ele está chamando a atenção lá para o primeiro capítulo do Gênesis, quando o Gênesis se inicia dizendo assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. João vai dizer assim, no princípio, lá no início de tudo, era o Verbo. Ou seja, Jesus, o Verbo que se fez carne, já existia lá no princípio. Nós vemos que quando Deus criou o homem, e assim que o homem pecou, Deus já faz uma promessa ao homem e à mulher de que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo já está ali no Antigo Testamento sendo prometido. Abraão, Deus prometeu para Abraão que futuramente ele seria um pai de grandes nações, que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio da descendência dele. Deus prometeu a Davi que ele teria um substituto no seu trono, que iria reinar para sempre, um reino que se perpetuaria, que todos os inimigos do rei seriam colocados por estrado dos seus pés. Então, mesmo quando Deus dá a lei no Antigo Testamento, nós vemos que o apóstolo Paulo vai dizer que a lei servia para mostrar ao povo que eles eram totalmente incapazes de se salvar pela lei. Então, a revelação geral de Deus, desde o Antigo Testamento, era Deus a partir do cordeiro, do templo, das ofertas de cereais, dos sábados, de toda aquela religiosidade tão visível. Deus estava pregando o evangelho ao povo. Deus estava pregando a salvação a um povo que estava incapacitado de conhecer a Deus por meio das suas próprias capacidades. Como eles não conheciam mais o Criador, eles não conseguiam interpretar a criação. É só você pensar, por exemplo, na ilustração de um quadro. Digamos que eu pinte aqui um quadro, você vai olhar para esse quadro e você vai criar suas próprias interpretações acerca desse quadro. Você vai criar suas próprias interpretações. Vai dizer assim, esse artista quis dizer isso, esse artista quis dizer aquilo. Mas talvez você esteja interpretando totalmente errado. Existe aí, vamos dizer, aí 90% de você está interpretando isso de uma forma errada. Você está olhando para aquele quadro. Mas se você me conhecer, se você conhecer o autor do quadro, e eu explicar para você o que esse quadro significa, o que é que eu pensei, o que é que eu senti quando eu pintei esse quadro, então será muito mais fácil você compreender o que ele significa. Com Deus é a mesma coisa. Quando eu estou sozinho olhando para a criação, já seria difícil interpretar o mundo por causa da complexidade do mundo. Você pega um menor animalzinho, ele é tão complexo que você nunca chega a uma conclusão exaustiva, a um conhecimento exaustivo daquele pequeno animal. Porém, imagine só você ter que interpretar a criação sozinho e ainda mais com os olhos cegos, manchado de pecado. É por isso que Deus providencia a revelação especial. Então, qual é o propósito da revelação especial? A revelação especial tem um propósito redentivo. A revelação especial é Deus vindo até o ser humano e falando com o ser humano numa linguagem humana. A Bíblia ela foi escrita numa linguagem simples, numa linguagem humana. A distância entre nós e Deus é uma distância tão grande, os pensamentos dele são tão obscuros para nós, são tão grandes que não cabem na nossa mente. Então, o fato de Deus se revelar a nós com a nossa linguagem mostra a misericórdia dele. Eu gosto muito de usar uma ilustração quando nós vamos explicar alguma coisa complicada para uma criança. Por exemplo, o seu filho chega para você e diz assim, papai ou mamãe, como é que eu nasci? E aí você vai tentar explicar para ele. Você sabe que você não pode mentir para o seu filho, pelo menos se você for um cristão, você não vai querer mentir para o seu filho. Mas você vai tentar explicar de uma forma que não seja constrangedora, seu filho não precisa saber detalhes a respeito de relações sexuais que dão origem a uma criança, ele não precisa saber disso. Você não vai ter como explicar cientificamente para o seu filho, porque ele ainda não consegue entender isso. Mas você diz apenas assim, o papai colocou uma sementinha na mamãe e você nasceu. Quer dizer, quando você fala isso, você mentiu? Não. Realmente, uma relação sexual que gera um filho, você tem o esposo, a esposa, você coloca o sêmen na esposa, que é semente, você coloca uma sementinha na mamãe, depois de 9 meses a criança nasce. Você explicou algo complexo com uma linguagem simples. Você adaptou o conteúdo para aquela criança, para que ela pudesse entender, pelo menos dentro das capacidades dela, aquilo que você queria explicar. Então é assim que Deus faz com a gente. Deus vê o ser humano cego, Deus vê o ser humano caído,
incapaz de entender a revelação, e Deus desce ao nosso nível no sentido de que Ele explica a sua graça, Ele explica o seu amor por nós com a linguagem humana. E o ápice dessa revelação está no fato de o próprio Deus, o Verbo que existe desde toda a eternidade, ter se encarnado num ser humano para vir nos resgatar do pecado. E aí o apóstolo João vai dizer que Jesus é o Verbo de Deus, ou seja, Ele é a palavra de Deus. Ele é aquilo que de Deus nos é revelado. O apóstolo João vai dizer que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Paulo vai falar muitas vezes, por exemplo, que Deus é a imagem do Deus invisível, que Jesus, Cristo, é a imagem do Deus invisível. Deus é invisível, mas Cristo é a imagem dele. Cristo é aquilo que de Deus nós podemos ver. Que ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, que graça é essa que Deus revela para nós quando Ele se faz um homem para nos salvar? Então, entendam isso. Revelação geral, revelação de Deus na natureza, na criação e no próprio homem. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus colocou no homem, no seu estado de perfeição, no seu estado antes da queda, os atributos comunicáveis dele. Santidade, justiça, sabedoria e muitos outros atributos. Autoridade. E depois do pecado nós perdemos tudo isso, não conseguimos interpretar a revelação geral, estamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus providencia uma revelação especial. Ele se revela a nós a partir da sua graça do Evangelho, para que nós possamos ser salvos. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido instrutivo para você. Se você gostou desse vídeo, dê like nesse vídeo, por favor. Se inscreva no canal e comente os vídeos, dê sugestões para os próximos vídeos. Que Deus abençoe a sua vida.